Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e vamos para mais uma aula de matrizes e nesta aula veremos sobre as matrizes inversas. Que isso foi? Então pessoal, vamos estudar aqui hoje as matrizes inversas. Mas para vocês terem uma ideia, a gente vai rever esse assunto um pouco lá na frente. Aqui a gente vai ver primeiro os conceitos iniciais para matrizes pequenas. Não é muito viável fazer das grandes, mas neste caso faremos a matriz 2 por 2. Mas vejamos o seguinte, ó, seja a matriz A quadrada, sempre tem que ser quadrada. Dizemos que existe uma matriz A elevada a menos 1, dita inversa, se essa matriz multiplicada por essa suposta inversa tem que dar a matriz identidade. Para vocês terem uma ideia, para a gente rever esse assunto, vejamos aqui uma matriz inversa só para a gente lembrar como é que é. Eu vou chamar de I e eu vou colocar aqui uma matriz. Neste caso, o elemento aqui da diagonal principal vai ser o número 1 e o restante tem que ser 0. Essa daqui é uma matriz de identidade de ordem 2, ou seja, ela vai ter duas linhas por duas colunas. Como seria, então, uma matriz do tipo 3 por 3? Ó, neste caso, vamos fazer aqui uma matriz de ordem 3. E aqui eu vou colocar sempre os elementos da diagonal principal iguais a 1. E o restante tem que ser 0. E é só isso, ó. Então, significa o seguinte. Por exemplo, essa matriz aqui, ó, vou colocar aqui uma matriz, sei lá, 1, 2, 3, 4 e eu vou multiplicar por outra matriz aqui, ó. Por exemplo, eu não sei os elementos dela. Eu vou chamar aqui de A, aqui de B, de C e de D. Significa que quando eu multiplicar, você já sabe que aqui no caso é 2 por 2 e aqui também é 2 por 2. Dá para multiplicar? Dá. Por que dá para multiplicar? Porque o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda. E o resultado vai ficar, então, o número de linhas da primeira, no caso 2, e o resultado final aqui vai ser o número de colunas da segunda. Se por acaso essa matriz aqui, ó, A, B, C, D, ela for inversa da matriz 1, 2, 3 e 4, significa que o nosso resultado aqui obrigatoriamente tem que ser a matriz identidade de mesma ordem da multiplicação. Basicamente, se você fizer os primeiros exercícios, você já vai entender como funciona. Vejamos o exemplo 1. Determine a matriz inversa caso ela exista, tá? Não significa que existe para todas. Da seguinte matriz, eu vou pegar essa matriz 2, 4, 1 e 5 e vou multiplicar por uma outra matriz aqui com os elementos A, B, C e D. Vou fechar aqui a matriz de tal modo que quando eu multiplico, isso aqui tem que dar a matriz identidade, que é dado pelos elementos 1 na diagonal principal e os outros elementos têm que dar tudo zero. Neste caso, quando é 2 por 2, a matriz aqui fica bem de boa. Agora, vamos multiplicar essas matrizes aqui, o resultado eu sei que vai dar 1, 0, 0, 1. Agora, da multiplicação de matriz, você tem que dominar isso pelo menos, viu? Vai ficar então, ó, 2 que multiplica A, 4 que multiplica C. Ou seja, eu vou pegar a linha e vou multiplicar pela coluna. Fica então 2A aqui, mais 4C. O outro elemento agora, primeira linha com a segunda coluna. Ou seja, 2B mais 4D. Agora na parte de baixo, segunda linha aqui, vou multiplicar com a primeira coluna. Fica então A mais 5C. E depois fica assim, B mais 5D. E a gente fecha aqui, tá? Tô meio descoordenado com essas coisinhas aqui, mas tá tudo bem. E aqui eu vou colocar o resultado final. 1, 0, 0 e 1. Beleza. O que você tem que reparar aqui exatamente é que essas duas partes aqui estão formando um sisteminha. E esse sisteminha é bem tranquilo de resolver. Aí a gente vai colocar ele aqui, ó. Vou colocar 2A mais
4C. E o resultado tem que dar, então, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna. Então, o resultado tem que dar 1. E esse de baixo aqui, ó, o resultado dele vai ter que dar o 0. Então, fica aqui A mais 5C e é igual a 0. A gente acabou de montar o sistema. Agora, a parte interessante aqui é que dá para eliminar esse A somando com o menos 2 quando eu multiplico aqui. Ou seja, se eu pegar o menos 2 e multiplicar tudo aqui na equação de baixo, olha o que acontece. Vai ficar 2A o de cima, que não vou mexer nada ainda, mais 4C é igual a 1. Mas olha o de baixo, menos 2A, menos 10C, o resultado tem que dar 0. Multipliquei todo mundo por menos 2. Olha só que interessante, se eu somar essas duas, aqui vai dar 0 e aqui vai dar menos 6C, e aqui o resultado vai dar 1. O que isso tem de interessante? É que quando eu passo dividindo esse 6 negativo aqui, o resultado de C já sai, ó. Vai ficar, então, C é igual a menos 1 sexto. E a gente acaba, então, achando o C. Beleza. Agora, se eu substituir esse C em uma das equações, a gente já consegue resolver. Então, se eu pegar, por exemplo, a equação de baixo, ó, A, vou colocar aqui, ó, A mais 5C, o resultado tem que dar 0. Isso aqui eu só copiei, tá? Agora eu vou pegar esse menos 1 sexto aqui e vou substituir no lugar do C. Aí fica A mais 5 que multiplica menos 1 dividido por 6 igual a 0. Beleza, quando eu multiplico vai ficar então A menos 5 sexto é igual a 0. E agora é só terminar. Ou seja, A é igual a, aqui é negativo, do outro lado fica positivo. Ou seja, 5 sexto positivo. E acaba aqui, bem tranquilo, né? Vou circular aqui para ficar fácil de identificar lá no final, tá bom? Agora vamos fazer outra parte, ó. 2B mais 4D tem que dar 0. Ou seja, eu vou pegar aqui com esse e vou colocar aqui em cima, ó. 2B mais 4D, o resultado tem que dar 0. Agora a parte de baixo, esse com esse, sempre com o seu correspondente do outro lado. Aqui fica então B mais 5D e o resultado é 1. E agora a gente termina então esse sisteminha. E agora, quando eu multiplico isso aqui por menos 2, igual eu tinha feito no anteriormente, ó, é só multiplicar por menos 2 aqui, aí eu vou conseguir eliminar. Ou seja, eu vou pegar agora de cima, 2B mais 4D é igual a 0, eu só copiei. Agora a parte de baixo eu vou multiplicar. Fica menos 2B menos 10D e o resultado é menos 2. Somou tudo isso, dá quanto? Ó, aqui dá 0. E aqui somou, vai dar menos 6D. E o resultado vai ser menos 2. Multiplicando aqui por menos 1 em ambos os lados, temos que o resultado vai dar, então, multiplicando essa equação aqui por menos 1, olha o resultado, vai ficar, então, D é igual a menos 2 dividido por menos 6. Simplificando tudo certinho aqui, o resultado final vai dar, então, D é igual a 1 terço. E acaba aqui. Beleza, agora só falta a gente achar a outra parte, que é essa daqui. Eu vou pegar primeiro essa parte que tem aqui de cima, porque tem um zerinho aqui. Vou colocar aqui então, ó, 2B mais 4D, o resultado é 0, beleza. O meu D é 1 terço, então vai ficar 2B mais 4 que multiplica 1 terço, e o resultado é 0. Multiplicou? Então, vai dar, então, 2B mais 4 terços é igual a 0. Passa para o outro lado, invertendo o sinal, fica 2B é igual a menos 4 terços. Beleza. Agora, colocando esse 1 aqui e multiplicando cruzado, temos que vai ficar aqui 6B é igual a menos 4.
Então, B vai dar menos 4 sextos. Simplifica por 2, porque os dois são pares. Então, o resultado final vai dar menos 2 terços. E é só isso. Agora, basta substituir aqui em cima para cada correspondente aqui que você vai ter, então, a nossa matriz inversa. Ou seja, se por acaso eu tirar esse A daqui, eu vou colocar o valor do A que eu achei. O valor do A é 5 sextos, então eu vou colocar aqui, ó, 5 sextos, beleza. O meu B foi dado que é menos 2 terços, então eu vou tirar o B daqui, ó, eu vou colocar menos 2 terços. Agora, quem é o C? O C é menos 1 sexto, ó, tá aqui embaixo, ó, menos 1 sexto. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 1 sexto. E o D, eu tiro esse D daqui e vou colocar o valor que a gente achou. E o valor achado, neste caso aqui, foi de 1 terço. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 terço. E a gente encerra, então, o primeiro exemplo. Eu espero que vocês tenham entendido, mas se por acaso não entendeu, é muita conta, volta no exemplo, vê o passo a passo, qualquer coisa, pausa o vídeo, depois você tenta conferir com o seu resultado e é assim que a gente estuda, beleza? Vejamos agora o exemplo 2. Determine a matriz inverso caso ela exista. Por acaso, pessoal, eu não sei se existe. A gente vai tentar resolver da mesma forma que a gente fez anteriormente. Ou seja, é só multiplicar essa matriz aqui por outra matriz que eu vou colocar aqui. Uma certa A, B, C e D. Minha letrinha tá feia, mas dá para entender. Aí, o resultado tem que dar aquela matriz de identidade. 1, 0, 0 e 1. Beleza, multiplicando essas matrizes aqui, como eu já estou mais habituado, eu vou colocar aqui, ó, 1 vezes A mais 2 vezes C. Aí vai ficar A mais 2C. Achamos o primeiro. Agora a primeira linha com a segunda coluna. 1B, 2D. Vai ficar então B mais 2D. A parte de baixo, 0 que multiplica, ó, tudo 0, ó. 0 vezes esse, 0 vezes esse. E praticamente vai dar 0. Olha a outra, 0 com 0, 0 com 0. Então vai dar 0 também. Olha só que rápido. Agora é só igualar. E quando a gente iguala, olha o que acontece aqui, pessoal. É possível isso? Esse com esse até dá certo. Esse com esse também. Esse com esse dá certo, mas olha só a incoerência. Tem como 0 ser igual a 1? Não. Então, neste caso, está dando um absurdo. Então, neste exemplo, por acaso, não tem a matriz inversa da matriz 1, 2, 0 e 0. Quando não dá certo, é porque acontece alguma incoerência no meio da conta ou lá no final mesmo. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa aquele like. Então, a gente se vê na próxima aula.